Seja bem-vindo aos 32 dias de jornada na presença de Deus. Esse é um projeto da Igreja Adventista aqui no norte do Pará e nós estamos estudando nesta temporada o livro Grande Conflito. Antes da gente começar o estudo de hoje, vamos orar. Para o estudo de hoje, a leitura do capítulo 3 e 4, quero orar com você. Bondoso Deus, que está nos altos céus, entrego em tuas mãos o estudo de hoje. Que o teu poder nos dê compreensão e sabedoria. Que cada vez mais a verdade esteja forte em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar os capítulos 3 e 4 do livro Grande Conflito. Você já pode preparar o seu livro, abrir nestes capítulos que a gente começa o estudo já já. Antes, tem um recadinho para você que está aqui com a gente pela primeira vez. Na descrição desse vídeo você vai poder encontrar mais informações sobre o livro Grande Conflito e a gente também preparou um link exclusivo para você fazer o download do livro em PDF. Ler aonde você quiser, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não conhece o Grande Conflito, esse é o momento para você fazer o download e começar essa leitura daqui a pouco quando acabar a live, tá bom? Vamos para o abraço especial de hoje, que é para o distrito do Acará, liderado pelo pastor Haroldo Moura. Um abraço para todos vocês aí de Acará, todas as igrejas, todos os irmãos, sempre participando com a gente aqui das nossas lives aqui no YouTube Adventistas Norte Pará. Comenta aí qual a igreja que você participa e o que você está achando da jornada na presença de Deus. Ontem nós tivemos o primeiro dia, hoje estamos no segundo dia. Tem muita jornada ainda pela frente. Qual a sua expectativa para esse projeto? Agora está chegando o estudo dos capítulos 3 e 4, livro Grande Conflito. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Thalia. É uma alegria muito grande estar aqui junto com você, iniciando mais um dia e, é claro, fazendo parte dessa jornada especial, estudando o Grande Conflito. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro verso dos dois capítulos que nós iremos estudar hoje. Então fique aí sintonizado, conectado, o capítulo 3 e o capítulo 4 para o estudo de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3, vamos ler o verso 4 e o verso 7 também. Então, pegue a sua Bíblia, anote esse texto, que ele é fundamental para o nosso estudo de hoje. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você lê aí na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3, diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos pular para o verso 7. Está acompanhando aí? O verso 7 diz assim: Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ver o que o Grande Conflito nos amplia do texto que nós acabamos de ler. Eu vou aqui abrir o meu livro, O Grande Conflito, e nesses dois capítulos nós iremos encontrar aqui a história sendo descortinada e Deus revelando para você e para mim as verdades da palavra de Deus e mostrando também as ações do inimigo ao longo da história. Esse texto que acabei de ler, um texto de Paulo, ele se assemelha com aquilo que também foi escrito por Daniel, no livro de Daniel, e também por João, no livro de Apocalipse. Esses 3 livros da Bíblia, eles norteiam e nos mostram que, em algum momento da história, um poder contrário ao poder de Deus iria se levantar, iria combater a verdade e destruir a verdade ao longo da história. Mas nós sabemos que a verdade é vitoriosa e ela perdurou também ao longo da história.
No livro de Daniel, nós encontramos aqui a sequência dos impérios. Vemos já no final da estátua, eu estou falando aqui da estátua porque está lá no livro profético de Daniel. No final da estátua nós vemos Roma pagã, esse império pagão que perseguia os cristãos e destruía os cristãos. Isso a história registra esses fatos. Mas após Roma pagã veio um próximo poder, que é Roma papal, um poder religioso. Interessante como a história ela retrata, ela registra como surgiu e como esse poder se tornou poderoso em toda a terra. Aqui no Grande Conflito, nós vemos que o poder papal, ele vem em uma sequência de poder concedido a ele, ou seja, o imperador Constantino, o imperador de Roma, ele era um pagão e agora ele se torna um cristão. Parece que uma falsa ideia, uma falsa sensação de que o paganismo foi destruído com a conversão de Constantino. Mas o que nós vemos que Constantino agora converso ao cristianismo, ele traz alguns elementos pagãos para dentro da crença constantina. E sabe o que é pior? Constantino ele dá poder para esse império ou este poder que vem após a Roma pagã. Então Constantino ele dá poderes à igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, ou poder papal, Roma papal, e este poder, Roma papal, se considera infalível em suas ações. Eu quero ler aqui um parágrafo. Então, nessa edição do livro Grande Conflito, na página 26, aqui no primeiro parágrafo, vou ler aqui para você. Satanás sabia muito bem que foram as Sagradas Escrituras que capacitaram o Salvador a resistir aos seus ataques. A cada investida, Cristo lhe apresentava o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. Para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade do usurpador papal, ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia. Precisa esconder e suprimir as sagradas verdades. Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia. O povo era proibido de lê-la. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Dessa maneira, o papado passou a ser reconhecido por quase todos como o governante designado por Deus para a terra. Você percebeu como um poder começou a tomar conta de toda a terra, poder religioso, mas trazendo muitos enganos e erros. Lá em Daniel capítulo 7, o verso 25, diz que esse poder iria mudar os tempos e as leis. E ao longo dos séculos, mudanças foram acontecendo. Com Constantino, ele trouxe a guarda ao domingo, neutralizando o quarto mandamento, onde fala que Deus é o Criador e fala que nós devemos adorar a Deus. Na sequência, no 6º século, e depois no 8º século e no 9º século, nós vemos que várias alterações começaram a fazer parte das doutrinas e das crenças, como adorar imagens, como ter o Papa ou o religioso como poder infalível intercedendo pelos seres humanos perante Deus. Mas de todas as ações desse poder papal, o grande legado negativo que deixou na história foi a perseguição aos cristãos. Num período de 1260 anos, os cristãos foram perseguidos, mas nem todos foram destruídos. E agora, abrindo o capítulo 4, nós vemos um povo de coragem, de fé e de crença forte no coração. E eu vou ler para você aqui, introduzindo o 4º capítulo, que diz assim: durante longo período de supremacia papal,
Testemunhas de Deus se apegaram à fé em Cristo como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Confiavam na Bíblia como a única regra de vida e guardavam o sábado verdadeiro. Isso não é extraordinário? Você não fica feliz por isso? Mesmo com uma terrível perseguição papal, destruindo os cristãos e destruindo aqueles que queriam manter a fé verdadeira viva, Deus manteve um povo sem nenhum tipo de contaminação com a idolatria. E este povo, no capítulo 4, diz que eram os valdenses. Eles continuaram a considerar a Bíblia como a sua única regra de fé. Esses cristãos acreditavam na permanência da lei de Deus e guardavam o sábado do quarto mandamento. Encerrando o quarto capítulo, vou ler apenas aqui a linha que diz assim: dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus por séculos antes de Lutero. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus ele tem um convite especial para você. Em um mundo secularizado, num mundo onde a verdade ela não existe ou está sendo destruída pelas pessoas, Deus levanta a verdade pela palavra e você está sendo chamado para seguir e viver essa verdade. O grande conflito, ele descortina, ele mostra as ações de Deus ao longo da história. É um chamado para você. É por isso que eu quero orar com você nesse momento. Bondoso Deus que está nos altos céus, louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque a Tua palavra é forte e eficaz. A Tua palavra, ela nos habilita a conhecer a verdade e nos mostra o caminho para a salvação. Abençoe cada um que está estudando a Tua palavra, que agora, Senhor, está lendo o grande conflito. Que o Espírito Santo venha dar sabedoria e entendimento para cada um dos nossos queridos. Fique com eles, fique com a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia. Muito bem, você acompanhou o estudo de hoje, capítulos 3 e 4 do livro Grande Conflito. Nós vamos retornar amanhã, pontualmente 5h30 da manhã, sempre aqui no YouTube Adventistas Norte Pará. Estamos também em outras redes sociais, no Instagram, @Adventistas Norte Pará, e no Facebook, Adventistas Norte Pará. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Jesus, nas nuvens
explicação pras minhas quedas e meu